Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson e a nossa aula de hoje é de matemática. Vamos continuar aí nossas aulas sobre divisão. Divisões com dois algarismos. Aí página 55, hoje nós vamos fazer algumas atividades da página 55, 56, 57, tá certo? Então, nas aulas anteriores, e aí você pode procurar assistir os vídeos de divisão para iniciante e intermediário que tem aí no YouTube, eu expliquei o conceito básico de divisão e expliquei como é que se faz o algoritmo, né? Monta a continha, como é que se faz esse algoritmo e responde. Não vou fazer nesse vídeo porque já temos dois. Eu só vou fazer agora o próximo vídeo da divisão avançada, mas que não será hoje. O que eu quero refletir com vocês hoje é sobre a análise das situações problemas, que é uma situação tanto complexa quando a gente passa as atividades para vocês. Entender o algoritmo, que é a conta, entender o algoritmo é algo importante, né? Então saber como é que você monta 10 dividido por 2 e responder isso é importante e é essencial, na verdade. Mas além disso, você também deve compreender as mensagens que uma operação ela lhe passa para que você consiga identificar de que é a operação. Então a divisão, ela representa uma repartição igualitária. Então, como se trata de uma repartição igualitária, você deve ter em mente que todos os membros, todas as partes devem possuir a mesma quantidade daquilo que vai ser dividido. Então, quando eu penso, por exemplo, em uma compra de um celular, eu vou numa loja e eu identifico um celular de R$ 500, um exemplo. E aí eu gostei de celular, eu compro, mas esse celular eu vou passar no cartão e eu vou dividir em parcelas iguais. E aí eu pergunto, se eu dividir em 10 parcelas, quanto é que eu vou pagar por mês? Aí você precisa fazer a operação. E a operação é de divisão. Por quê? Porque eu vou pegar R$ 500 e eu vou cortar ele em fatias iguais. Vou pagar todo mês um pouquinho. Só que no primeiro mês eu não vou pagar 100, no segundo R$ 10, no terceiro. Não, eu vou pagar todos os meses a mesma quantidade. Que quantidade é essa? Aí é onde entra. Eu preciso pegar os R$ 500 e dividir pela quantidade de parcelas, que no caso são 10. Então eu tenho 500 dividido por 10. E aí eu faço a divisão e eu vou ter um resultado. R$ 500 dividido em 10 parcelas vai dar R$ 50. Então no primeiro mês eu pago 50, no segundo 50, no terceiro 50 e por aí vai. Então se a minha pergunta é quantos reais por parcela eu vou pagar? Aí você vai responder lá, R$ 50 por parcela. Ficou claro? Então, uma das primeiras coisas é a divisão em parcelas. Uma outra coisa é quando você pega e vai agrupar. Você tem, vamos supor, uma coleção de carrinhos. Digamos que você tenha 100 carrinhos da Hot Wheels. E aí você faz uma bandejinha, né, com várias repartiçõezinhas para colocar os seus carrinhos. Aí você pega a estantezinha, coloca na parede, são 10 nichos, ou seja, 10 bandejinhas. Você começa a agrupar os carrinhos. Só que você diz, não, eu quero colocar a mesma quantidade de carrinho em cada bandejinha da minha estante de carrinhos. Eu tenho 100 carrinhos, são 10 bandejinhas. Quantos carrinhos eu vou colocar por vez? Quantos? Você pode fazer isso de duas formas. Ou ir colocando um em cada bandejinha, até acabar os carrinhos, deixando todos iguais. Ou pode fazer da forma mais simples, que é o algoritmo. Você tem 100 carrinhos dividido por 10 bandejinhas. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou pegar meus 100 carrinhos e dividir nas 10 bandejinhas. Então 100 dividido por 10 é igual a 10. Então na primeira bandeja vai ter 10, na segunda 10, na terceira 10 e por aí vai. Todas terão 10. Simples. Um outro exemplo. Um padeiro, ele faz 1000 pães. Só que esses 1000 pães, eles devem ser vendidos
em 2 lojas. Ele tem 2 lojas e ele vai levar uma parte dos pães para uma loja, outra parte dos pães para outra loja. E aí ele vai pegar 2 cestos, que são as 2 lojas, e vai jogar um pão para uma loja, um pão para outra loja, um pão para uma loja, outro pão para outra. Não, ele não vai fazer isso porque ele vai demorar muito tempo. O que ele vai fazer? Uma divisão. Ele vai pegar os 1000 pães dividido pelas 2 lojas. Então, quando ele fizer o algoritmo, que é a continha, quando ele fizer a continha lá, ele vai ter 500 pães para uma loja e 500 pães para outra loja. Então, o conceito da aula de hoje é basicamente refletir sobre os processos para se chegar à operação desejada. Porque nós temos 4 operações: adição, divisão, subtração e multiplicação. São 4 operações. E no caso aqui a gente está estudando só divisão, então fica fácil. Mas se em uma situação prática do dia a dia você se deparar com a escolha de qual operação eu vou calcular, e aí, como é que fica? E a gente tem essas situações diariamente. Você vai no supermercado, passar uma feira, você, quando está agrupando os produtos, né? A moça lá do caixa está passando o produto e a continha lá está subindo. Você está tendo uma operação. É computadorizado, mas está tendo uma operação. Então é interessante que, como consumidor, você saiba qual é essa operação e saiba fazer o cálculo para que você tenha o controle dos seus gastos. Um outro exemplo, você recebe o seu salário, que um dia vocês vão receber. Então você recebeu lá o seu salário. Vamos dizer que foram R$100. Foram R$100 o seu salário. Vou dizer aqui num parâmetro menor, em virtude de vocês serem crianças. Mas vocês receberam lá R$100 e precisa dividir esses R$100 para o gasto de 22 dias, que são os dias de aula do mês, 22 dias aproximadamente. Você pode gastar quanto por dia desses R$100 com lanche ou com passagens de ônibus? Quanto é que você pode gastar? E aí, qual é a operação? Você tem R$100, são 22 dias. Quantos reais você pode gastar por dia com as passagens do ônibus? Então, é importante identificar as operações. É importante. No dia a dia, a gente não vai pegar um caderno, abrir e pegar um lápis e fazer. Não, a gente usa a calculadora. Isso é uma realidade. A gente não vai mentir para vocês. A gente usa a calculadora no meio do tempo e tal. Mas você precisa identificar a operação. Se não fizer direito, você vai calcular lá errado e vai pensar que tem mais dinheiro do que tem ou que tem menos do que realmente tem. E outro, nas atividades da escola, que é o contexto em que nós estamos aqui, vocês precisam realmente dominar esse assunto. Vejam aí, tem uma rápida explicação novamente de como se faz a conta na página 55, deem uma olhada. E aí, páginas 56 e 57, tem alguns probleminhas para vocês refletirem, tá bom? Respondam dúvidas lá no grupo do WhatsApp, no individual, lembrando, no meu privado, que aí eu respondo. Fiquem com Deus e lembrem de responder a chamada aí nas mensagens, tá certo? Foi um combinado que nós fizemos no grupo. Tchau, tchau.